Graças e paz, igreja, amém? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Vamos tirar esse tempinho para louvar o Senhor. Onde quer que você esteja, se estiver em casa, sentado no sofá, levanta, que nessa primeira música aí, para você pular e gritar de alegria na presença do Senhor, amém? Aquele que está feliz. Vamos lá. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Que com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Início, hein? Aquele que está feliz, grite amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Realmente que mesmo nesse tempo de tribulação, Jesus possa ser o motivo da nossa alegria. Nessa próxima canção, canção bonita, que nesse momento ainda faz muito sentido. Ela fala graças. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste a vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti, que eu te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Receba o nosso louvor, papai, nessa noite, nesse dia e aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de João, capítulo 5, versículos de 1 ao verso 9. E eu creio que Deus falará profundamente em nosso coração, em nossa vida, através desse texto. Esse texto conta, ele fala sobre a cura de um certo paralítico. O texto então diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. Que Deus nos dê sabedoria nesse texto. Eu quero orar com vocês. E se você puder fechar os seus olhos ou apenas parar um pouquinho para poder então receber essa oração, faça isso comigo. Oremos em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar esse texto que acabamos de ler. Nós somos sabedores que a Tua palavra, ela é edificante, ela é penetrante, ela vai ao nosso encontro, ela nos ensina, ela nos molda, ela nos transforma. Então, nessa noite, eu quero clamar por esses que nos ouvem aqui agora, que a Tua palavra possa ir, então, ao encontro de cada um deles, trazer uma edificação, trazer, ó Pai de amor, uma palavra que vai trazer uma certa mudança na vida, no caráter desses que nos ouvem aqui agora, ó Pai. Clamo também a Ti, venha gerar fé em cada coração, em cada vida que me ouve.
para que eles venham receber toda a autoridade, toda a bênção de Deus no decorrer dessa ministração, no decorrer desse culto de hoje. Venha ser com ele, venha ser com ela, venha ser comigo, que agora, ó Pai, nos dê então essa sabedoria para poder então ministrar tão somente segundo a vontade de Deus. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, esse texto, João, ele põe esse texto, ele mostra algumas características que nós podemos julgar importante. Podemos dizer, então, que elas venham, de uma certa forma, falar, tratar o nosso coração, elas vêm nos impulsionar, nos ensinar algumas medidas que é importante para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com o nosso grandioso Deus. O texto começa falando que, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Se observarmos o contexto anterior, capítulo 4 de João, vamos observar que Jesus Cristo tinha acabado de falar com os samaritanos e com a samaritana. Vamos observar também que Jesus estava voltando da Galileia e vindo, então, voltando para a Galileia. Ele estava vindo da Judéia, então voltando para a Galileia. E vimos também que nesse interim, ele pôde, então, curar na filha de um certo oficial do rei. Se observarmos, o caminhar de Jesus Cristo era um caminhar intenso. Não era um caminhar de descanso, mas era um caminhar que sempre pessoas estavam sempre perto dele, buscando algo para si. E se observarmos também no decorrer da história de Jesus Cristo, esses 3 anos e meio que ele passa, então, o que é o seu ministério, que os livros, então, nos mostram, vamos observar que foi intenso, então, esses dias. Foram dias de milagres, dias de cura, dias que pessoas, então, puderam, então, perceber, puderam, então, ver, puderam sentir e experimentar, então, o grandioso amor de Deus através de Jesus Cristo, onde houve várias ministrações em várias vidas. Então, nós observamos no decorrer, então, da história, que sempre pessoas iam até Jesus. Mas, em especial, esse texto que vamos observar aqui agora, essa pessoa ele não foi até Jesus. Vamos observar que Jesus Cristo, ele desceu em um determinado lugar, e lá ele encontrou, então, essa pessoa, então essa cura aconteceu. O texto conta que havia um tanque, o tanque denominado tanque de Betesda. Esse tanque, ele servia nessa época para as purificações, era um tanque perto do templo, e era costume, então, do povo judeu, antes de entrar no templo, se lavar para poder entrar, então, no templo ali. Então, antes de ser construído um grande tanque do templo ali, esse tanque, a princípio, era usado para essas questões aqui. Uma forma deles purificarem para poder, então, entrar no templo. No decorrer da história, o texto fala que havia uma história, se observarmos bem, o versículo 4 do capítulo 5, ele está entre aspas, ou entre colchetes, ou entre parênteses, depende da sua versão da sua Bíblia. E esse texto, ele fala que um certo anjo descia em um determinado momento, ele agitava as águas, e a primeira pessoa que estava cometida de alguma enfermidade, seja qual enfermidade que fosse, era curada. E esse homem, então, há 38 anos, doente, paralítico, ele tentava, então, descer sobre essas águas, mas não tinha conseguido ainda. O texto não fala quantos anos esse homem tem, mas fala o quanto tempo ele estava na beira daquele tanque, enfermo, esperando, então, uma cura sobre a sua alma, sobre a sua vida. Como eu disse antes, o versículo 4, ele está entre colchetes. Isso significa que esse texto, ele não está no original, mas ele não está no grego ali, mas ele é uma forma para explicar por que as pessoas estavam ali. A tradição, o ensinamento, os rabinos, então, as histórias contavam isso. Então, por isso, então, aquelas pessoas estavam ali, entendendo, esperando sobre uma tradição, sobre uma história, então, que um anjo vinha e descia naquele lugar, movia as águas, e a pessoa primeira que entrasse ali seria curada. Quero conjecturar com você aqui. A Bíblia não diz isso, mas quero pensar com vocês, então, nessa noite, a princípio, observando esse texto. Dá a entender, então, que algumas pessoas, pela fé, foram curadas naquele lugar. Porque até então, não teria, então, muitas pessoas naquele lugar. Certamente aquele homem, ele tinha visto alguns milagres acontecerem ali. Porque pessoas creram, acreditaram, e desceram nas águas daquele tanque e foram curadas. Dá a entender que aquele homem, então, ele percebia que algumas pessoas que estavam ali eram curadas.
Mas aquele homem não tinha percebido ainda, agora eu volto a dizer sim, que Jesus Cristo não estava naquele lugar. Mas é uma cena anteriormente apenas pela fé. Mas quando começamos a observar nesse texto, algumas pessoas então... Obrigado. Algumas pessoas começam então a perceber, Jesus Cristo entra em cena, vai entrar em cena daqui a pouco, e ele começa a conversar com esse paralítico, com esse enfermo, com esse doente que ali está. E percebe-se, dá a entender, que aquele homem, ele não tinha um certo conhecimento de quem é Jesus. Se observarmos o diálogo, a conversa que ele está. Porque a pergunta de Jesus Cristo é o seguinte para aquele paralítico: você quer ser curado? Então ele conta toda essa história que eu comecei a falar para vocês. Ele diz para Jesus Cristo: olha, Jesus, não tem ninguém que desce a mim até as águas. Eu não tenho ninguém que me desça até o tanque. Antes que eu vá até o tanque, outro desce primeiro do que eu, e ele é curado e eu não. E aqui eu quero começar a pensar com você algumas questões. Eu não sei o quanto tempo você está buscando o milagre de Deus para a sua vida. Eu não posso duvidar desse homem que ele tinha fé, porque ele já estava há 38 anos naquele lugar à espera de um milagre. Eu não sei quanto a você, há quanto tempo você está esperando sobre um milagre de Deus na sua vida. Em outras ministrações eu tenho dito que se você está precisando, então você é um candidato para o milagre de Deus na sua vida. Se você precisa, então você é um candidato ou candidata de Deus para que Ele venha fazer algo de ministração, de cura, de milagre no seu interior, na sua vida. Então, se você necessita, se você precisa, uma coisa eu chamo a sua atenção aqui agora. Eu venho dizer para você que você necessita, que você precisa acreditar, que você precisa confiar. E quando você confia, as coisas acontecem. O milagre de Deus acontece na sua vida. E as nossas vidas são mudadas, transformadas, porque nós temos um Deus que é maravilhoso. Ele faz sim milagres em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. Aquele homem, 38 anos, conversa com Jesus. E a resposta dele diz que não tinha ninguém que colocasse nas águas. Ele nem mesmo pediu que Jesus Cristo o curasse. Mas a palavra de Jesus Cristo para aquele homem foi: olha, levanta, toma o teu leito e anda. O versículo, para a gente entender bem, o versículo 8 fala sobre isso. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. Então nós conhecemos o texto aqui. Nós percebemos então que houve fé, houve ousadia, houve coragem. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo, assim como Ele curou esse homem, Ele viu a necessidade daquele homem que estava ali. Jesus Cristo percebe a sua necessidade também. Nós temos percebido que nós estamos em dias, que eu posso dizer assim, indecisos. Alguns decretos que os comércios precisam fechar, que as cidades precisam ficar fechadas. E é contestado esse decreto, e de repente diz que pode se abrir novamente. Depois é julgado por uma terceira, segunda instância, e novamente manda abrir novamente. E ficamos da seguinte forma, sem entender algumas coisas. Se a preocupação, onde está a preocupação maior? O que devemos preservar? O que é mais importante para cada um de nós? Se observar aqui, para Jesus Cristo, o importante era aquele homem que ele estava. Aquele paralítico era importante para ele. Porque Jesus Cristo não somente foi ali, mas ele deu atenção para aquele homem. Ele conversou com ele. Ele deu atenção para ele. Talvez, meu amado, minha amada, você está passando por circunstâncias assim também, indecisas na sua vida. Eu não posso dizer, talvez, não sei o que está acontecendo, mas talvez há uma indecisão no seu viver.
Mas precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é aquele que vai te auxiliar a tomar as posições e as decisões no seu viver, na sua vida. É motivo de acreditar, é motivo de crer. Talvez algumas famílias já estão acometidas com Covid-19 e ficam com a incerteza, como vai ser agora? Será que vão padecer? E eu quero dizer para você, a nossa esperança, a nossa confiança ainda precisa ser em Deus, em Jesus Cristo. É Ele que nos garante toda a vitória, é Ele que nos garante todo o socorro. Eu quero dizer para você que me ouve aqui agora, que você então venha crer, que você venha confiar, porque Jesus Cristo é aquele que cuida de você. Você não precisa dar atenção a pessoas fora, precisa dar atenção sim a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Você precisa confiar, precisa crer. Nós temos que sim tomar os nossos cuidados. Se é para ficarmos isolados, temos que ficar isolados. Se é então para ter toda a proteção de cuidados de higiene, precisamos ter sim. Mas acima de tudo, precisamos crer e confiar que Deus sempre tem e quer o melhor para cada um de nós. Independente de qual seja a circunstância que vai ocorrer sobre mim ou minha família, eu preciso acreditar, confiar em Deus, porque é Ele sim que está sob o controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Precisamos deixar Deus reinar em nosso viver. Compreenda então comigo. Jesus Cristo, Ele já tinha feito vários milagres em outros lugares. Ele volta então para a Galileia. E não é diferente aqui também. Mas em especial, Ele vai até aquela pessoa que precisa. Então, quando eu preciso, Jesus Cristo, Ele desce até a mim. Ele desce até você. Porque Ele vai suprir toda e qualquer necessidade que houver na sua vida. O que nós precisamos, então, nesses dias, é aprendermos a confiarmos em Deus. É uma das coisas que tem fugido muito nos nossos dias, é a confiança, é acreditar em Deus. Tem surgido tantas questões que tem feito que a humanidade tem se afastado de Deus. Não tem depositado a sua confiança na sua totalidade no próprio Deus, que é aquele que socorre, que é aquele que faz milagre, é aquele que cuida, é aquele que nos abraça, é aquele que nos socorre no momento que estamos precisando. Nós não sabemos como vai ser o estado de Goiás ou os outros estados brasileiros. A pandemia em alguns estados estão em ascensão, estão crescendo. E quando ligamos a televisão, que às vezes não é muito bom isso, tá? As notícias não são boas, são assustadoras. E começa a vir outras questões sobre as nossas vidas, que às vezes nos leva a algum caos também, alguns transtornos. Chega o pavor, chega o medo, a indecisão, a insegurança, que pode levar muitas pessoas também à depressão. Mas Jesus Cristo é aquele que lhe traz todo o consolo que você necessita. É aquele que quando você não consegue descer sobre as águas, quando ninguém pode por você, talvez os amigos mais chegados da sua vida não podem por você, é o momento de você acreditar, de você crer, porque Jesus Cristo é aquele que desce aonde você está. E aquele lugar, eu quero fechar aqui, concluir aqui, eu quero dizer para você que aquele lugar, aquele tanque, não eram os melhores lugares para se ver, não. Porque havia muitas pessoas sujas, maltrapilhas, mal cheirosas ali. Não era um lugar que era para se ir para fazer uma certa visita, ir para lazer. Mas era um lugar de tristeza, de ver que pessoas necessitavam de algo. E Jesus Cristo foi exatamente nesse lugar. Ele pôde compadecer daquele homem que ele estava. O texto não fala se outras pessoas foram curadas ali, mas dá atenção a esse homem aqui. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele quer dar a atenção para você que está me ouvindo. Ele quer então intervir na sua questão.
quer intervir na sua saúde, quer intervir no seu viver, quer intervir na sua vida espiritual. Ele quer te auxiliar, Ele quer te abençoar, quer guardar você. Ele quer mudar a sua história. Mas com tudo isso, você precisa acreditar, precisa confiar em Deus, porque Ele muito fará. Que possa vir dias maus, dias difíceis, mas ainda a nossa confiança, a sua confiança precisa estar então alicerçada no Deus da vitória em Jesus Cristo. Vamos orar. Quero orar pela sua vida. Pai, eu quero nessa noite ministrar sobre essa vida que me ouve. Eu não sei o que se passa no seu coração, no seu viver, mas eu sei que Jesus Cristo é o Senhor que pode, e pode todas as coisas, inclusive através, nesse momento, na vida dessa pessoa que nos ouve, fazer o que ele necessita, o que ele precisa aqui agora, Pai. Eu clamo, eu oro em nome de Jesus. Se é enfermidade, ó Pai, dá essa cura. Se é algo que talvez está assolando o seu pensamento, o seu coração, ansiedades, dá o livramento. Venha saciar, ó Pai de amor, essa questão que surge no seu coração, no seu pensamento. E venha trazer um alívio, Pai de amor, para essa pessoa que nos ouve nesse momento. Pai, venha nos socorrer quando passamos por aflições e tristezas. Venha, Pai de amor, enxugar as lágrimas daquelas pessoas serem enxugadas. Enfim, ó Pai, venha então ministrar a Tua bênção sobre cada um que nos ouve nessa noite. Eu oro e o abençoo nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.